COTRE, Tecnologia e Inovação na Gestão da Rega. Com sede na Quinta da Saúde, em Beja, o COTRE, Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio, é uma estrutura promotora do desenvolvimento do regadio, levando a cabo a sua atividade em parceria com agricultores, técnicos, investigadores e empresas de rega. Uma das áreas de atuação do COTRE é a assistência técnica ao regante. Para isso, dispõe de técnicos qualificados que dão o apoio necessário ao agricultor na gestão e na utilização dos equipamentos de rega. Um dos serviços disponibilizados pelo COTRE é a avaliação de sistemas de rega. Avaliação de um sistema de rega pivô. Frequentemente, o agricultor desconhece o desempenho do equipamento instalado, ou seja, a forma como este aplica a água sobre o solo. Quer após a aquisição, quer durante o período de exploração, torna-se importante avaliar o seu desempenho. A avaliação de um sistema de rega engloba a realização de um conjunto de medições com o objetivo de diagnosticar o desempenho do equipamento, identificando as suas anomalias, muitas vezes só detectáveis por esta via. Procura-se, assim, encontrar as soluções que permitam decidir as alterações a fazer ao sistema ou à gestão da rega. A avaliação de pivôs, ou rampa rotativa, é efetuada com base em normas internacionais que pretendem uniformizar as metodologias utilizadas, estabelecendo parâmetros e conceitos caracterizadores do seu desempenho. Entre outras, refiram-se as normas EN ISO 11545 e a ASAB S 436. Chegada ao campo e escolha da zona de ensaio. O serviço de avaliação de sistemas de rega com pivô é solicitado diretamente pelo agricultor, que terá que estar presente durante a avaliação. O trabalho inicia-se com a caracterização prévia do sistema de rega instalado, a verificação da ficha técnica do equipamento, a localização da estação de bombagem e da fonte de água e ainda as intervenções realizadas. Além da informação contida na ficha técnica, torna-se necessário recolher outras informações, nomeadamente o tipo de emissores e a sua altura ao solo, tipo de reguladores de pressão e pressão de serviço. A avaliação começa pela definição da zona de ensaio, que deve ser representativa da parcela regada. Nesta zona, irão ser colocados no solo, desde o centro do pivô até à extremidade, pluviómetros espaçados de 3 em 3 metros, de modo a aferir a uniformidade da rega. Os pluviómetros utilizados são colocados no solo, de modo a que a sua boca fique nivelada. Quando a cultura está instalada, é necessário colocar os pluviómetros de forma a que não haja interseção pelo coberto vegetal. Quando isso acontece, podemos optar pelo caminho de acesso ao centro do pivô. Medição das velocidades. As velocidades medem-se com o pivô em andamento, sem regar, à velocidade percentual da rega que se pretende efetuar. Esta velocidade não é mais do que a relação entre o tempo de movimento e o tempo de paragem, sendo que um ciclo de para-arranca-para corresponde, na maioria dos equipamentos, a intervalos de tempo de 60 a 72 segundos. A medição das velocidades é feita na última torre, por ser esta a torre de comando. A velocidade percentual real é calculada com base na média da relação entre os tempos de movimento e os tempos de paragem registados. Uma velocidade percentual a 100% significa que a última torre do pivô está em movimento contínuo. Para além da velocidade percentual, é medida a velocidade linear. Esta velocidade consiste em determinar o tempo gasto para percorrer uma distância correspondente a uma série de ciclos completos. Há que ter em atenção o facto de a velocidade linear poder variar significativamente com o estado do solo e com a inclinação do terreno, devendo registar-se a ocorrência de patinagem do rodado ou qualquer outro fator que possa afetar a medição.
Medição do caudal e da pressão à entrada do pivô. A medição do caudal de entrada no sistema efetua-se cronometrando o tempo necessário para que um determinado volume de água seja contabilizado num medidor volumétrico. No caso de não haver medidor volumétrico, pode utilizar-se um caudalímetro portátil de leitura ultrassónica. Nesta altura, mede-se também a pressão no centro do pivô através do manómetro ali instalado. As medições de caudal e da pressão só serão feitas após a estabilização do escoamento do sistema. Medição da velocidade do vento e outras observações. Durante a avaliação, procede-se ainda à medição da velocidade do vento com um anemómetro e registra-se a sua direção relativamente à posição do pivô. Se verificam rajadas mais intensas, mudanças de direção ou arraste de água para fora da parcela, tais ocorrências devem ser registadas. Enquanto o pivô passa sobre os pluviómetros, faz-se o percurso do centro à extremidade daquele e observa-se o padrão de distribuição dos emissores. Um olhar atento pode desvendar vários tipos de problemas, tais como emissores entupidos, faltas de pressão, fugas de água na conduta ou nas juntas de ligação, danos na estrutura ou nos mecanismos de transmissão e anomalias na carta de rega. A visualização da nuvem de água formada pela aspersão também é uma boa forma de detectar problemas. Mesmo a olho nu, principalmente em contraluz, consegue-se observar a falta ou excesso de água em determinada zona do pivô. Grandes diferenças de débito num emissor desajustado são também visíveis quando se observa o comportamento de um conjunto de emissores contíguos. Estas observações visuais, relativas à distribuição da água, são anotadas e confrontadas com as alturas de água recolhidas nos pluviómetros. Procura-se também verificar se há ocorrência de escoamento superficial, principalmente no último lanço do pivô. O escoamento superficial resulta em perdas de água que não são contabilizadas neste tipo de avaliação e que, em muitas situações, contribuem para a erosão do solo. No sentido de minimizar os escoamentos superficiais, deve-se medir a intensidade de aplicação e relacioná-la com a taxa de infiltração do solo. Podemos, para tal, utilizar um pluviómetro registador. Medição dos volumes de água recolhidos. Assim que a última torre passa sobre os pluviómetros, medem-se os volumes de água recolhidos. É importante que se faça rapidamente esta medição para evitar a evaporação da água recolhida, principalmente em condições de temperaturas elevadas. Os volumes medidos são anotados por ordem. 195. Medição de pressões e caudais nos emissores. A medição da pressão à saída dos emissores deve ser feita em vários emissores ao longo da rampa. Por facilidade de acesso, pode fazer-se no último emissor de cada lanço, junto às torres. Esta medição é feita montando manómetros, a montante e jusante dos reguladores de pressão, de forma a verificar o seu estado de funcionamento. A informação recolhida caracteriza o funcionamento dos reguladores de pressão anexos a esses emissores. Uma má uniformidade com uma clara tendência crescente ou decrescente das quantidades de água recolhidas ao longo do pivô pode ser justificada por um mau funcionamento dos reguladores de pressão, que se comprova com este tipo de medição. Este problema deve-se à degradação da mola do regulador, resultado do desgaste ocorrido ao longo das campanhas de rega. A medição do caudal dos emissores faz-se cronometrando o tempo necessário para que o emissor debita a água suficiente para encher um reservatório de volume conhecido. O caudal debitado por cada emissor é também um bom indicador da correta pressão a montante libertada pelo regulador. Neste caso, se não houver pressão suficiente, o caudal é inferior ao desejado, e se houver pressão em excesso, o caudal é superior. Na presença da carta de rega, que possui informação relativa ao diâmetro de cada emissor, à pressão requerida e ao caudal debitado,
é possível estabelecer comparações entre os valores medidos e os valores de projeto. Cálculos e resultados. Os dados recolhidos nas diversas medições efetuadas, assim como todas as anotações referentes às observações de campo, permitem elaborar o relatório de avaliação que caracteriza o desempenho do sistema. Na primeira parte, confrontam-se as medições efetuadas com as indicações de catálogo. São comparadas o caudal de entrada, a pressão no centro, as velocidades e a dotação aplicada. Tendo em conta as velocidades registadas, é criada uma nova tabela velocidade de dotação, com valores reais, para as diferentes velocidades percentuais. Na segunda parte, são calculados os indicadores de uniformidade e eficiência. Os indicadores normalmente usados são eficiência de descarga, uniformidade de distribuição e coeficiente de uniformidade. Um valor de 100% para os indicadores de uniformidade significa que todos os coletores receberam a mesma quantidade de água, situação que seria a ideal. Como essa situação dificilmente se verifica em condições de campo, a classificação da uniformidade faz-se por patamares definidos. Por exemplo, para o coeficiente de uniformidade considera-se má uniformidade, valores abaixo de 80%, enquanto que para valores acima de 90% já se considera uma excelente uniformidade. Ainda no relatório, é apresentado um gráfico com as alturas de água recolhidas ao longo da rampa. Através deste, visualiza-se a uniformidade da rega e as irregularidades mais salientes, que na maioria dos casos são comprovadas por observações de campo. No fim do relatório, referem-se todas as observações e recomendações que se considerem importantes relativamente à caracterização do funcionamento do sistema. Refere-se ainda as possíveis intervenções que possam ser feitas com vista à melhoria do seu desempenho. Todos os procedimentos apresentados fazem parte da metodologia utilizada pelo COTRE para avaliar o desempenho dos sistemas de rega com pivô. Os parâmetros calculados, a análise dos resultados e as observações de campo permitem elaborar um relatório diagnóstico capaz de fornecer indicações importantes acerca de possíveis melhoramentos a introduzir no sistema. Estes melhoramentos podem passar por alterações nos constituintes do sistema ou modificações no modo de gerir a rega. Este serviço, prestado pelo COTRE, a que podem aceder todos os interessados, pretende contribuir para a melhoria das condições de exploração dos sistemas de rega pivô, aumentando a eficiência da utilização da água e da energia, reduzindo os custos associados ao funcionamento dos sistemas, contribuindo para a preservação do ambiente.